sendo que a média salarial é de 7.538. Ou seja, a gente está falando aqui de 56 mil vínculos com média salarial de quase 10 mil reais. Média salarial. Quais são os pontos de atenção agora na situação dos militares? As pensões. Primeiro que atualmente para os pensionistas de militares do Rio Grande do Sul, a regra do cálculo do valor do benefício é idêntica à dos civis. Isto é, 100% do valor até o teto do RGPS mais 70% do QCD. No caso do novo regramento, com a aprovação do PL federal, os pensionistas teriam direito a 100% do valor do benefício. Isso é ruim, de certa forma. No caso da integralidade e paridade, atualmente os inativos da Brigada Militar por lei estadual têm direito à integralidade e paridade. Entretanto, com a aprovação do PL federal, o ES não teria mais a opção de romper com os referidos institutos de integralidade e paridade, que foram instituídos com o advento da 41 de 2003. Na verdade, eles não têm direito à integralidade e paridade, e aí poderia-se ter andar para trás nesse sentido aqui. O regime de previdência complementar, com a aprovação do PL federal, os militares não entrariam no regime de previdência complementar. Eles seriam submetidos ao regime de paridade e integralidade ou da média. Então, assim, não haveria hipótese de os militares entrarem no regime de previdência complementar. Isso aqui é importantíssimo. A gente está falando de uma divisão de carreiras dentro do funcionalismo. Ainda assim, para o Estado, com a implantação, com a possibilidade de implantação, sob a ótica fiscal, tá? Sob a ótica fiscal, a implantação com a reforma da Previdência, a implantação da nova contribuição ordinária e da possibilidade de ter uma contribuição extraordinária sob o aspecto do servidor civil, para o Estado, ela é muito boa. Quer dizer, sob a ótica fiscal do Estado. A gente está falando aqui de, eventualmente, ter um aumento de arrecadação da ordem de 1 bilhão no ano. Então, assim, a folha de pessoal, ela gira em torno de 1 bilhão e 300, só do Executivo. A gente está falando de praticamente uma folha podendo ser paga dentro do ano em função da nova contribuição. Mas essa é uma conta longa e tem que ser bem feita, com cuidado, porque ela vai exigir uma opção de transformação dentro do próprio serviço público. Por outro lado, na questão dos militares, essa conta ela pode ser um pouco arrefecida, quer dizer, há um certo retrocesso em alguns pontos na questão dos militares, que, olha, sobretudo no aspecto da questão federativa, que pode ter repercussões um pouco mais delicadas para o Estado. Tá? Então, assim, tentei ser um pouco conceitual, trazer alguns exemplos, também tentei fazer um pouco dessa análise sob o ponto de vista fiscal, do que a gente, inclusive tributária aqui, um pouco da análise não só do ponto de vista talvez econômico, financeiro, enfim, mas no aspecto legal também dessas mudanças. E agora estou à disposição dos senhores para a gente debater um pouquinho sobre essa situação. Vou perguntar. Bom, a gente viu aí que existe, pela tua exposição, um déficit acumulado na Previdência, um déficit histórico, estrutural, que vem vindo. Existe um déficit anual, que você demonstrou ali, e existe um déficit projetado, que é um déficit atuarial. Mas você ouve discursos aí, mais diferentes discursos, de que não existe déficit. Há poucos dias o senador da República e mais um ex-governador, os dois do Rio Grande do Sul, foram para, não me lembro, foram à imprensa, onde foi, e disseram que esse déficit não existe. Como é que tu pode fazer uma avaliação desse tipo de argumento? O que tu diria disso?
Eu não vi exatamente essa entrevista. O senador Paim e o ex-governador Jair Soares disseram que não existe déficit. O déficit ele existe, sendo direto assim, no ponto, porque a receita previdenciária e a despesa previdenciária, essa conta não fecha. Assim, sob o ponto de vista do setor público estadual, esse déficit existe. O Estado, ele faz o seu recolhimento na base. Então, assim, não existe sonegação do Estado para ele mesmo. Vamos lá. E a despesa previdenciária, ela é feita por uma autarquia do próprio Estado. Então, assim, essa despesa, ela sai do mesmo local em que entra a receita, praticamente. Então, o déficit existe. No setor público estadual, no setor público federal, ela existe. O que às vezes gera um pouco de confusão na cabeça das pessoas é em relação à ideia da Seguridade Social, se misturar a questão de tudo que se gasta na Seguridade Social, porque a gente está falando não só de Previdência, mas também dos outros dois eixos da Seguridade, que seria a assistência social e a saúde. Então, do que entra de recurso na Seguridade Social e do que sai para atender essas três contas, se tu utilizar só a receita previdenciária, essa conta ela é ainda mais deficitária. Mas assim, olhar pelo ponto de vista de que, mas se eu tivesse arrecadado mais por conta da sonegação, esse é outro ponto importante. A própria União entende que, olha, dos 500 bilhões que se deve na União por conta da sonegação na questão previdenciária, a própria União reconhece que, inclusive é reconhecido pelo TCU, de que só 150 bilhões seriam possíveis de resgatar. Então a gente está falando aqui de 350 bilhões que já é a provisão de devedores duvidosos que já se concretizou. Por quê? São empresas como Transbrasil, Varig, empresas que não existem mais e que você não tem como buscar esse recurso. Por outro lado, se tem estudo, inclusive de uma própria auditora da Receita Federal, que prova e comprova de que essa conta fecha. Mas eu já tive acesso ao estudo e acho que ele tem alguns pontos incoerentes, enfim, na base para poder fazer a relação. Penso eu, então, que da forma que esse assunto vem à tona, e aí causa estranheza para a própria sociedade, porque aí tem também um componente ideológico forte, de que o déficit previdenciário, sim, de fato existe. Claro, e eu imagino que mesmo que tu conseguisse cobrar todo o déficit, tu poderia resolver o problema num momento. Agora, existe um déficit atuarial do futuro, que é fruto da questão demográfica, que essas pessoas aí não falam, né? O déficit atuarial eles não falam. Acho que o Ávila, vou dizer que eles falam num artigo da Constituição e no outro eles não falam, né? Eu penso que isso aí, inclusive, é má fé. É má fé essa misturar seguridade com previdência. A Constituição exige que a previdência tenha equilíbrio financeiro e mais atuarial. A Constituição, mas eles esquecem essa disposição da Constituição. Isso, e julgam só, examinam a seguridade como um todo. E o ponto aqui é que, por exemplo, no nível atuarial, você não consegue corrigir o problema sob o ponto de vista meramente financeiro, né? Quer dizer, aumentar a contribuição de hoje, ela não necessariamente ela pode te aliviar do aspecto atuarial lá na frente, mas ela não é condição necessária o suficiente para poder melhorar e evitar o déficit atuarial. Porque isso sim, aí entrariam as regras, todo o regramento da Previdência, como é o caso da idade mínima, como é o caso do tempo de contribuição, enfim.
enfim, que esses regramentos, eles de fato fazem, dar um salto na melhoria do déficit atuarial. Primeiramente, te agradecer pela aula, foi muito boa. Se eu pudesse disponibilizar os slides, eu tenho interesse. Eu combinei com o Jairo que eu vou passar os slides. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva sobre o regime de previdência complementar administrada. Dado que ele é mais maleável do que o regime oficial, a primeira pergunta é se a contribuição vai incidir sobre o total do salário, o total de todas as rubricas do servidor. E a segunda, sendo a alíquota de 4,5 e 7,5, é justamente esse valor total que vai definir se vai ser 4,5 e 7,5, ou ele pode escolher? Ele pode versar? Ele pode escolher, assim, começando de trás para frente. O valor, ele é no próprio regime de previdência complementar, você tem ali uma contribuição. No momento que você adere ao RS-Prev, isso, portanto, é discricionário, né? Quando você adere, você pode ser do regime de previdência complementar sem aderir ao RS-Prev. Tá? Então, assim, no momento que você adere ao RS-Prev, você tem uma contribuição obrigatória que você tem que fazer, que é de escolher entre 4,5% ou 7,5%. 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7,5%. Então, o Estado, ele, nessa contribuição obrigatória ao regime, ao RS-Prev, o Estado vai aportar o mesmo percentual que você aportar. E ele incide sobre o total da sua remuneração. Não estou considerando o total daquela remuneração que a gente chama que não tem as parcelas indenizatórias. Sim. Tá? Então, assim, salário base, né? Exato. Bom, tem essa situação que é a contribuição obrigatória para você entrar no RS-Prev. Mas além disso, aí voluntariamente você também pode aportar um valor que você quiser, como se fosse uma previdência privada. Eu imagino que eu vou botar 7,5 e eu quero botar mais R$1.000 por mês. Então você pode facultativamente dizer que quer aportar ali R$1.000. O Estado não vai aportar R$1.000 também nesse negócio. Então, assim, você voluntariamente vai lá e aporta os R$1.000. Quer dizer, o limite é 7,5% do Estado. O limite é 7,5%. 7,5%. 7,5%. Então, assim, o servidor aportou entre 4,5% e 7,5%, o Estado, nesse momento, como uma contrapartida importante para o servidor, por ter saído do regime de paridade, integralidade ou a média dos 80% e ter entrado no regime de previdência complementar, o Estado, então, dá essa contribuição. Isso é regulamentado, isso aí é no próprio contrato como se fosse um contrato de prestação como se fosse uma previdência privada mesmo, naquela situação. Pegando a tua primeira pergunta, qual foi? Foi justamente isso. Sendo mais maleável, né? Eu poderia fazer se incidir sobre todas as rubricas, né? Era isso. É isso. Não sei se eu respondi. Só concluindo isso que ele perguntou, se o servidor optar por um regime de previdência privada, o Estado não contribui. Não contribui. Só se for o RS-Prev. Né? Só que assim, pode chegar um momento em que o camarada queira sair do RS-Prev e ele tem a possibilidade de fazer a portabilidade para outro previdência privada, de qualquer empresa, enfim. Também na portabilidade ele leva só o que ele contribuiu. Tem um regramento diferente. Tem um regramento de os percentuais, ele leva uma parte, aí depois na portabilidade ele vai sacando, ele tem um tempo para poder sacar, porque senão ele poderia levar esse valor. Mas agora eu vou ficar te devendo essa pergunta, porque eu acredito que ele possa ele deva levar só o que ele contribuiu. Não a contribuição do Estado, porque pelo menos na privada é assim. Isso é uma previdência privada, as empresas de modo geral é assim mesmo. Vou parodiar um fazendário, autor de livro. Em sua opinião, o Estado do Rio Grande do Sul tem saída? Essa é uma pergunta simples que demanda uma resposta assim, super complexa. No Rio Grande do Sul, eu quero que ele tenha saído, primeiro.
porque eu moro aqui, embora não seja daqui, mas me considero como um paraúcho, como diz o outro. Tenho meus filhos aqui e tudo mais. Eu acho que o Rio Grande do Sul, mesmo que a gente assine o regime de recuperação fiscal, no outro dia você tem que estar em Brasília. Porque a solução para os estados, de modo geral, acho que não passa só pelos estados. Embora exija um esforço muito grande de cada um dos estados, a gente sabe que tem estados em situação melhor e outros em situação pior. No caso, os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro são 3 estados que se encontram em situação muito delicada, né? Mas a gente sabe que tem outros estados na situação, uma condição muito melhor. Inclusive, nosso próprio vizinho aqui, Santa Catarina, ainda está numa condição melhor. Mas eu penso que mesmo com a assinatura do regime de recuperação fiscal, estruturalmente a gente ainda vai ficar numa situação delicada. E isso, no meu ponto de vista, passa por Brasília, por se construir uma renovação do Pacto Federativo. Tem algumas reformas para se fazer, né? A gente está falando de reforma da Previdência, a gente também precisa fazer uma reforma tributária, a gente precisa fazer uma reforma fiscal. Eu acho que tem algumas frentes, porque o gaúcho não é gaúcho só, ele é brasileiro também. O problema do gaúcho não é só do governo do Rio Grande do Sul, ele também é do governo federal, na medida em que você tem uma relação, como é o caso do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, que ela é desleal, do Fundeb, em que ela é desleal. Quer dizer, as situações em que o próprio Rio Grande do Sul, no caso do Fundeb especialmente, quando coloca o dinheiro no fundo, 20% do que é do ICMS lá, que vai para o Fundeb, na parte do Estado. Então, a gente está falando de, basicamente assim, a distribuição de tudo que é arrecadado de ICMS, 75% é do Estado e 25% é do município. Desses 75% do Estado, você tem que deslocar 20% desses 75%, ou seja, a gente está falando aqui de 15% do total, então 20% desses 75% que vai lá para o fundo, no Fundeb. E nessa relação, em função do número de matrículas que se tem, enfim, tem todo um regramento do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, dos 20% que vão, o percentual que volta é por volta de 9,92%. Então, assim, nessa relação, o Estado acaba sendo prejudicado. Lei Candir é outra situação, né, em que, historicamente, o Estado vem perdendo, por ser um Estado exportador, vem perdendo muita receita em função disso. Agora, a grande questão, que a meu juízo, é que assim, o Estado do Rio Grande do Sul, por si só, não consegue sair da crise. Ele chegou no nível de dependência dos entes federativos subnacionais tão grande em que a concertação desse negócio, ela tem que ser baseada numa ampla negociação do Pacto Federativo. A respeito da tendência dos militares, você separou ela, mas a gente vê que vai aumentar a idade mínima para 35 anos, certo? E isso não tem um impacto positivo na atuarial, ou seja, o cômputo geral não é vantajoso ainda assim, apesar desses problemas? Sim, no caso dos militares, basicamente assim, o Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 2021, essa relação começa a ficar positiva. Embora 19, 20 e 21, na verdade, 21 ela zera e 22 essa relação começa a ficar positiva, ou seja, a contribuição em relação à sua despesa dos militares.
a idade mínima ela causa um benefício. A grande questão é que, no caso dos militares, se prosperar o entendimento jurídico de que não existe aposentadoria, e a Constituição é clara quando cita, uma coisa é ela citar o civil que fala de aposentado, outra coisa é ela citar o militar que ela fala de inativo. Isso não é à toa, essa diferença entre aposentado para civil e inativo para militar. Essa contribuição, ela não é para a Previdência. Então não vai colocar essa conta na Previdência. Ela vai para o Tesouro e ela não cria uma amarração, de certa forma, entre o vínculo previdenciário. Porque ela pode ser interpretada como sendo algo da proteção social. Isso existe em vários países. Mas aqui a gente pode estar prejudicando um pouco a questão da Previdência em função dessa interpretação jurídica que pode se prosperar. Voltando ali naquela dívida, como é que chegou nesse ponto de endividamento? Não teve cobrança? Não sei se pode me explicar. Como? Como? Não, assim, como funciona historicamente, olha só, lá na década de... Eu não sei se ela está falando da dívida pública ou do não, déficit previdenciário. Dívida pública. Déficit previdenciário. Falou da reforma, mas também não mencionou a reforma política, precisa ser feita. Não, esqueci, mas é verdade. Claro. Tem uma série de coisas que pesa. Mas como uma dívida chega a esse tamanho? O que faz a Procuradoria Geral da Nação? Só publica? É um ente político? Ou é um ente... Eu não sei o que ele faz. Eu sei que se eu atraso meu imposto de renda ou declarei mal, me chega uma multa, me chega uma citação em menos de 30 dias. Como uma dívida pode chegar num tamanho desse? E a dívida que está perdida. Tá? E outra coisa, se tu cruza os principais tomadores de benefício do BNDES, tá? Praticamente são os mesmos. Tu tem quase 50% das empresas que tomam benefício também, sendo que se tu vai a qualquer entidade bancária, tu precisa ter uma ficha hiper, super limpa. Se não se cruzam, dado ou essa Procuradoria Geral da Nação é um ente político também, porque não cobra, é um filtro. Ele analisa se a dívida é ou não efetiva, se pode ser cobrada. Eu não entendo esse mecanismo. É algo que é ineficiente e emprega mais de 3.000 pessoas, entre procuradores e funcionários, só para publicar uma lista que nunca vai ser cobrada. Primeira questão, assim, reforma política eu não citei, mas ela é uma evidência tão grande que a reforma política é necessária, mas vale a consideração. 5.400 municípios, precisamos de tudo isso. Bom, eu até estava, dia desses eu estava conversando no Ministério Público sobre uma questão lá, de um projeto de mediação que eles têm, e interessante ver, por exemplo, que o orçamento dos municípios, por exemplo, na saúde, ele obedece à vinculação constitucional e tudo, mas hoje a gente chegou num nível de judicialização do Estado tão grande que, por exemplo, você tem município às vezes de 4.000 habitantes, que nem deveria ser município, para começo de conversa, com 4.000 habitantes, em que a judicialização, por conta de medicamentos e tudo mais, ela é tão grande que ela já invade pelo Bacen-Júri, enfim, e eu não estou tratando do mérito se tem direito ou não tem direito, se deve ou não deve, mas assim, ela é tão grande que faz com que todo o orçamento da saúde, por exemplo, vou citar um exemplo de um município de 4.000 habitantes, ele ser invadido, de certa forma, pela judicialização. Não é uma crítica, mas é uma constatação de que consome todo o orçamento daquele município, que é da saúde, com uma pessoa fazendo home care.
atendimento domiciliar. Então, assim, é por isso que eu digo que o pacto federativo ele tem que ser revisto esse negócio. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Do jeito que está, não vai funcionar. Né? Voltando para a sua pergunta sobre como é que se chegou, né? Especialmente no Rio Grande do Sul, que já foi e ainda continua sendo um centro de excelência de pessoas, mas que o setor público, de modo geral, já se fortaleceu muito forte, especialmente na década de 80. Houve um ingresso muito grande de servidores públicos para o Estado, e que lá atrás, por exemplo, não se tinha contribuição previdenciária. Só para ter uma ideia. Depois houve a implantação de uma contribuição previdenciária baixa. Por quê? Porque se fazia uma avaliação de que o Estado precisaria ter pessoas trabalhando e que poderia reverter depois em aposentadorias, considerando uma sobrevida diferente da atual. Então, assim, primeiro que a contribuição previdenciária lá atrás ela era bem mais baixa do que é hoje. Ela considerava o aspecto demográfico que foi modificando tempos em tempos, quer dizer, a idade média do gaúcho ela foi se elevando. Nós fomos ficando com o status de europeização desse negócio, quer dizer, ficando com uma idade média muito superior a outros estados do próprio Brasil, e mesmo tendo uma legislação federal. Então você tem situação do Agreste e do Rio Grande do Sul, do camarada que está lá num seringal, lá na Amazônia, que vai viver muito menos em relação a uma outra pessoa que aqui tem uma situação diferente de acesso a serviço. Então, assim, a contribuição previdenciária, que já não existiu durante um período, depois ela foi sendo gradativamente elevada. A questão do bônus demográfico, que também o Rio Grande do Sul sempre esteve à frente na questão do bônus demográfico. Então, isso, a legislação, quando ela era modificada, ela chegava sempre depois para poder suprir aquelas transformações na questão demográfica. E, por outro lado, também regramentos diferentes, um pouco mais flexíveis do ponto de vista assim,